Esse capítulo 2 de Daniel é sempre importante estar estudando, porque ele justamente vai responder aquela pergunta de Jesus, né, que justamente os discípulos fizeram ali para ele. Dize-nos quando sucederão essas coisas, que senão haverá da tua vinda do fim do mundo. E aí Jesus simplesmente fala, depois virdes a abominação da desolação, no qual fala Daniel no lugar santo, ele entenda. Ele justamente vai pegar e remeter, né, então, os discípulos à leitura de Daniel, essa questão de entender as profecias. E justamente Daniel ele vai predizer, né, através da revelação que foi dada, obviamente, pelo Deus do céu, essa questão do futuro. Então tudo através de um sonho aí dado a um rei pagão, na época que era o Nabucodonosor. E no caso aí a gente vai ver alguns detalhes nesse sentido. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Alguns acreditam que Nabucodonosor tenha reinado junto com o pai, né, há algum certo tempo. Então Nabopolassar, também Nabucodonosor, no caso ele, corregente então de seu pai, e daí se contava os anos de reinado. No caso aí Daniel, por ser judeu, contava muito provavelmente assim, mas os babilônios contavam a partir do momento que a pessoa reinava sozinha. Então tinha essa pequena discrepância nesse sentido, mas o fato é que o rei teve sonhos, seu espírito se perturbou e tal, e aí ele mandou chamar então os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que eles revelassem não só o sonho, mas dessem também a interpretação. Agora isso faz a gente pensar um pouco no tocante dessa questão das pessoas hoje buscarem outras fontes de conhecimento, até mesmo o conhecimento do futuro, ou dessas artes mágicas, essas coisas, justamente recorrendo então a essas fontes duvidosas e também que vão ser provadas aqui no livro, de inutilidade e de qualquer tipo de função ali totalmente inútil, justamente porque não consegue predizer mistérios realmente ocultos, né? No caso aí um sonho. Aí você imagina, nem os espíritos familiares que eles mesmos consultavam para poder tirar alguma informação poderiam então revelar uma coisa que foi sonhada e a interpretação da coisa que foi sonhada. Entende? Então Deus foi realmente muito sábio nesse sentido, porque de fato os demônios eles podem predizer coisas do futuro, geralmente predições um tanto generalistas e que muitas vezes tem um cumprimento bastante genérico na coisa. Né? Então assim, o rei mandou chamar magos, astrólogos, encantadores, caldeus, e um ponto essencial é que isso representa não só o bojo ali de religiões ou de métodos, né, babilônicos nesse sentido de visão de futuro e tal, como cai por terra essa questão das pessoas ficarem usando esse tipo de fonte atualmente para tentar obter algum conhecimento futuro. Porque os magos, eles trabalhavam com a magia, com essa questão aí de encantamento e etc, etc. Os astrólogos já era predição de futuro a partir do estudo dos astros. Os encantadores, eles faziam subir então mortos ou espíritos de mortos que pudessem dar certas interpretações ou mesmo predizer alguns elementos ou assuntos, né, para o rei. Agora, esses métodos até, de certa forma, assim, eu não duvido da capacidade desses espíritos, mas o que acontece é que tem mistérios que realmente não tem como. Chega no limite, porque são criaturas limitadas. Né? Então, assim, declarar ao rei seus sonhos, né? Como é que você vai declarar um sonho? Alguma coisa que foi sonhado ali dentro da mente de um outro ser. Somente o Deus do céu, né, que é o Pai, que poderia dar esse tipo de interpretação e de visão ao mesmo tempo. Então, uma coisa importante nesse sentido é porque o rei ele sonha, então, lembrando, sonho é para pagãos e a visão é pro pessoal do povo de Deus. Né? Aí fala que, e o rei lhes disse, tive um sonho, para saber o sonho está perturbando no espírito, e os caldeus disseram ao rei Aramai, igual ao rei, eternamente diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Muito espertos aí os magos, os encantadores, os astrólogos e tal, porque eles querem saber o sonho, então eles dão a interpretação, podiam dar qualquer interpretação pro rei que ele provavelmente acreditaria. Mas o fato é que o rei muito provavelmente tem esquecido o sonho, e então ele pede o sonho e a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Respondeu, segunda vez, disseram, diga o rei aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque virdes que o assunto me tem escapado. De modo que se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparais palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que podeis dar sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, assim, eles mesmos declaram a incompetência deles nesse sentido,
porque mesmo apelando aos espíritos familiares, que obviamente eles teriam contato, nem eles mesmos saberiam, entende? Se não o Deus do céu, só que eles não consultavam de fato o Pai. Então, assim, o foco principal é essa questão de que magia, astrologia, esses métodos de visão de futuro, de entendimento dessas questões que vão acontecer, pode ter até algum tipo de validade, né? Porque os demônios predisseram a morte de Saul, né? Quando ele consultou aquela pitonisa em Endor. Mas, para mistérios realmente assim, importantes, só o Deus do céu mesmo pode realmente dar a visão para a compreensão disso e principalmente a revelação desses mistérios. Então, uma coisa importante, né, nesse sentido é que fala que, por isso o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Então, meio que os caras não servem para nada, vão matar todo mundo. E, curiosamente, Daniel e seus companheiros não estavam aqui nesse momento. É interessante justamente que eles que são dado foco ou evidência no capítulo 1, eles não aparecem. Então tem esses detalhes aqui, segundo o qual deveriam então ser mortos os sábios, buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos, né? Quer dizer, eles não são consultados, mas na hora de morrer, de receber a sentença no mundo, aí eles são. Então Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Aqui, obviamente, o Arioque foi atrás aí para tentar matar, né? Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. E Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia à Trindade. Não está escrito assim. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então eles não vão pedir ajuda à Trindade, eles vão pedir ajuda ao Deus do céu, que é o Pai. Então o Pai que deu o sonho daria também a sua interpretação. E como Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E quando 2 concordarem ali acerca de algum assunto e orarem ao Pai, o meu Pai que está no céu dará a interpretação, ajudará, vai auxiliar ele nesse sentido, ou seja, vai fazer. Então, assim, de fato eles pediram misericórdia então ao Deus do céu. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, eternidade e eternidade, porque dele são sabedoria e a força. Ele muda os tempos e estações, ele remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então pediram misericórdia ao Deus do céu, que é o Pai, e o Pai de fato atendeu ali a oração deles, a petição deles, e fez saber esses mistérios que haviam sido então colocados na mente do rei, nesse sentido aí do sonho. Por isso Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia, introduzindo na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então pediu tempo, oraram, fizeram tudo isso. Agora ele pede para não matar os sábios. Curiosamente, todo servo de Deus vai procurar interceder pelos pecadores. Não interessa se eles são magos, astrólogos, encantadores ou consultem espíritos familiares, né, que são demônios diretamente. Então tem que interceder. Ele de fato foi: não mates eles. Mas uma coisa importante é que eles ficaram vivos justamente para testemunhar o poder do verdadeiro Deus, que é o Pai, de revelar esses mistérios. E somente ele poderia tanto dar como revelar. E aí, no caso, Daniel ia introduzir na presença do rei para dar a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: achei um homem dos cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Aqui é essa questão deles, né, sempre querer se colocar em evidência. Então esse Arioque aqui é como se ele estivesse procurando, então, não, eu achei uns caras lá que podem dar então a interpretação ao rei. Só que na verdade eles mesmos se voluntariaram a fazer isso, entendeu? E pediram tempo e tal, porque não queriam ser mortos, mas fica a impressão de que foi o Arioque que estava buscando ali, procurando desesperadamente alguém, e aí agora achou, né? Então meio que querendo ter uma alta conta aí na presença do rei. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive essa interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos,
nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há uma trindade no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. É assim que está escrito mesmo? O que está escrito é o seguinte: há um Deus no céu. E esse um Deus todos já sabem, o Pai. Há um Deus no céu. Há o Deus verdadeiro. A gente conhece o Ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. O Pai. Há um Deus no céu, qual revela mistérios. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça que te vestes na tua cama são estes, né? Agora vai declarar o sonho, vamos ver o sonho aqui. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado esse mistério, não que haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fosse saber o rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então aí, ó, a revelação do que há de ser. O que há de ser. Ou seja, o fim dos dias e tal. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. Sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, nos quais se fizeram como praga, as eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então justamente vai ter esse sonho da estátua agora: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, né, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. Então completa aí a estátua, os metais, né, e sempre nessa sucessão, né, quer dizer, a cabeça, essas partes, né, do corpo e tal, que tem, obviamente, um significado, mas é necessário que deixemos a Bíblia falar o que realmente significa. Então Daniel declarou o sonho, né? Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, os reis de reis, né? A partir de agora já começa a interpretação. A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, ao mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, cabeça de ouro, quem é? A Babilônia. Aqui é o significado profético de cabeça, tá? A cabeça é o líder, e no caso aí representando o ouro e tal, a Babilônia, cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Então Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua, ou seja, representando então o Império Babilônico, ou o Neo-Babilônico, como os historiadores chamam, que é justamente esse governo aí do ano 605 até o ano 539. A Babilônia vai dominar aí o mundo, né, como um todo, na região da Mesopotâmia e tal. Obviamente um reino bastante rico, né, representado por leões e tendo ali toda uma imagem, né, inclusive as grandes construções, os jardins suspensos, essas questões que justamente eles criaram aí por volta desse tempo, né, a magnificência da cidade. Então ele de fato era a cabeça de ouro aqui. Agora vamos ver o que ele diz aqui em relação às outras coisas. E depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Quer dizer, o reino que vem em sequência, de acordo com Daniel capítulo 8, os reis da Média e da Pérsia, que obviamente se unem, né, o Sírio e o Dario, para formar o Império Medo-Persa, que vai governar aí do ano 539 ao ano, basicamente, 331. Né? Eles vão reinar aí durante esse tempo. Quer dizer, o Sírio, o Dario, aí tem obviamente a descendência deles, né, que vão estar conquistando aí o Egito, né, no caso aí do Cambises, o próprio rei Xerxes. Quer dizer, o Império Medo-Persa, né, que vai governar aí durante esse período assim, preponderantemente, naquela região ali até então conhecida. Daí eles conquistam o que? Babilônia, Egito e a Lídia, né, que era então ali o antigo Império dos Hetitas, ou a possessão deles, né, que ficava ali próximo no caso seria o que é a Ásia Menor. Então eles dominam ali naquela região. Depois continua em um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Ele nem se demora muito em falar desse terceiro reino, né? Obviamente o reino da Grécia vai dominar realmente durante um curto período de tempo. No caso aí, tendo como o rei, né, o vivo Alexandre o Grande, simplesmente morre em 323. E o quarto será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça, quebra tudo, com o tempo quebra todas as coisas, assim, ele esmiuçará e fará em pedaços. O quarto reino, ele também não se demora em falar muito.
porque se a gente for olhar o quarto reino, historicamente falando, seria o Império Romano. A Roma monarquia lá em 753, ainda não era um império, tinha ali a fase da república e tal. Alguns colocam aí a data de 146, outros 168, mas o fato é que eles conquistam ali a última província grega por volta dessa data, se não me engano, Paulo Emílio ali, anexa a última província grega, que ainda pertencia ao Império Grego ali, o Seleucidas e tal, e justamente eles conseguem unificar ali aquela região, e aí a partir dessas datas, de fato, Roma começa a imperar como sendo a principal potência mundial daquele período. Obviamente que depois vem o Império ali com Augusto César, né, a partir do ano 27 a.C., mas o fato é que Roma dominou aí o mundo nesse tempo, até o ano 476, quando o Rômulo Augusto caiu. E aí continuou falando, enquanto que viste dos pés, dos dedos, em parte de ferro, em parte de barro de oleiro, isso era um reino dividido. Aí então, um reino dividido, obviamente, né, tipo, já tentaram unificar a Europa várias vezes, né, o Napoleão tentou fazer isso, Hitler tentou fazer isso, uma série de outros grandes ditadores tentaram implementar essa unidade, né, dentro dos países da Europa, mas nunca foi possível. Um reino totalmente dividido. Eles tentam fazer uniões, mas sempre dá alguma treta ali, problema. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, existe um ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Então tem justamente esses detalhes. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Eles tentaram, inclusive, por meio de vários casamentos, né, fazer essa unidade, né, entre países da Europa e tal, mas nunca deu certo também, nesse sentido. Uma coisa é o pessoal tentar criar a nova ordem mundial, tentar estabelecer um império mundial, ou então uma religião mundial, mas só que uma coisa é eles tentarem, a outra é o que eles encontram que está escrito. Diz que não vão se misturar porque não vão, entendeu? Por mais que haja alguma coisa de firmeza do ferro ali, mesmo eles fazendo G8, G20, G10, etc., não vão se ligar. Não vão tentar. Podem tentar, né, fazer aí um império mundial, um governo mundial, mas uma coisa é eles tentarem, outra é conseguir, né, de acordo com o que está escrito aqui. Mas aí fala aí, mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os seus reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso, certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Aqui tem um ponto interessante, né, que vale a pena mencionar, essa questão que do adorou a Daniel, né? Ele o adorou no sentido assim de reverência, tá? A gente percebe, inclusive, quando prestaram adoração a Jesus, né? Essa questão de adorar reverentemente, não é aquela adoração de simplesmente, tipo, a pessoa se curvar, se ajoelhar e tal, e reconhecer a pessoa como Deus, né? Então, tem um exemplo na Bíblia aqui de alguém que foi adorado sem ser Deus. Isso é interessante porque as pessoas usam textos por aí dizendo que Jesus recebeu adoração, logo ele é Deus, né? Mais um raciocínio de filosofia aristotélica, né, que colocam no texto. Então, está recebendo adoração porque é Deus. Então, tem que ver realmente o que está escrito. Então, fala aqui, o rei caiu sobre sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu muitas coisas e dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então, justamente esse sonho, né, ele vai trazer essa interpretação acerca dessa questão do fim do mundo. Ou seja, passou Babilônia, 539, ali foi dominada pelo Império Medo-Persa. Ali, 331, o Império Grego já entrava, né, com Alexandre o Grande. 168, 146, ali, o Império Romano já dominava. Na época era a República Romana, tá? E aí
a coisa vai se desenrolando até o ponto que se chega nesses países da Europa que tentam fazer essas unidades. E nesse tempo agora, justamente o Deus do céu, essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão, né, que no caso aí é o reino de Jesus Cristo, justamente ele vai estabelecer um reino que jamais passará. E aí qual que é a decisão aí que nós como povo a gente vai tomar nesse sentido? Então é importante a gente analisar essas coisas porque o tempo realmente é bastante breve e a gente precisa estar preparado.